Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo da série A Beleza de Jesus e esse é o vídeo número 8. E neste vídeo nós vamos falar sobre a humildade e o pecado. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir um favorzão, não é nem um favorzinho para vocês, que vocês curtam, apertem ali no joinha para que esse vídeo tenha visibilidade e vocês também se inscrevam no canal, para que quando subir um vídeo novo vocês saibam. Aí clica lá no sininho para que vocês recebam a notificação. E se por acaso você está gostando dessa série e você ver que alguma pessoa está precisando dessa mensagem, que você compartilhe individualmente também nas suas redes sociais. Isso tem ajudado muito. Algumas pessoas que nunca tinham tido contato com os vídeos do canal estão agora ouvindo e sendo edificadas. Então, essa mensagem precisa ser propagada e você pode ajudar. Amém? Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre a humildade e o pecado. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem é pecar, não é verdade? Diz a palavra em 1 João que aquele que não tem pecado ou diz que não tem pecado é mentiroso. Já está em pecado só por dizer que não está pecado, né? Então, o que eu quero conversar com vocês está baseado num texto de Paulo ensinando a Timóteo. Está em 1 Timóteo 1,15, que diz assim, ó: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 2 pontos. Qual é a palavra fiel? E que todo mundo deve aceitar. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo ele veio fazer o quê? Salvar os pecadores. Ou seja, há um pecado em mim, em você, que a gente precisa de redenção. Aí Paulo vira e fala assim, ó: dos quais eu sou o maior ou o principal. Jesus veio para um mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A nossa intenção com este vídeo não é pegar o pecado e colocar uma lupa sobre ele, mas sim trazer uma consciência de como a humildade está para o pecado e qual é o papel do pecado com o humilde. Pareceu estranho o que eu vou te falar, mas vamos lá, vamos entender, né? Muitas vezes a humildade ela é vista ou interpretada de uma forma equivocada, como penitência, como contrição. Até a gente já conversou em outros vídeos que aquela falsa humildade, né, de alguém que tenta se vitimar, né? Enfim, nós não podemos encarar a humildade como essa falsa humildade ou interpretá-la equivocadamente para que seja uma penitência, uma contrição, né? Isso faz com que a pessoa que está nesta falsa humildade tenha sua alma ocupada com o pecado. Na verdade, ela vai estar o quê? Ocupando o seu tempo mentindo para si mesma. Certa vez, uma mulher de Deus que era psicóloga, ela saiu num grupo perguntando assim: o que vocês acham que é orgulho? E cada um foi falando: acho que orgulho é isso, acho que orgulho é isso. Eu lembro como se fosse hoje, isso já faz quase 10 anos. E ela não deu a opinião dela. Aí no final de todo, perguntamos: e aí? E você? O que você acha que é orgulho? Ela: depois de tudo que eu vi, depois de tudo que Deus me permitiu tratar a minha própria alma, eu acho que orgulho é mentir para si mesmo. O que é mentir para si mesmo? É como se de alguma forma você soubesse a verdade, mas você se permite cegar e achar que o errado não tem tanto problema assim. É mais ou menos isso. E aí o que gera? Mentir para si mesmo. Ou você interpretar a humildade de uma forma errada, que é a mesma coisa. Vai gerar uma casca, vai gerar uma máscara, uma falsa humildade. Mas de uma maneira que eu diria talvez um pouco inconsciente. Ou até vai ali no subconsciente, né? Porque se nós tivéssemos a revelação total de Jesus, haveria conversão para aqueles que têm um coração disposto. E essa palavra é para um coração disposto, não é verdade? A humildade é a natureza de Deus. A gente já tem conversado sobre isso, né? É a essência da santidade.
ela provê, ou ela depende dela a bênção de Deus. A bênção está para os humildes, a bênção está para os santos, né? E aonde Deus é tudo, o ego não é nada, não é verdade? Se Deus está, o ego não pode estar. Se o ego está, Deus não está. Então, de acordo com Paulo, se analisarmos as epístolas do apóstolo Paulo, ele diz, né? Vamos resumir, que o homem remido e santo vive e sabe de uma forma profunda que foi um pecador, perto do versículo que nós lemos aqui, né, de 1 Timóteo 1,15. Então, um homem remido e santo, ele sabe que foi um pecador, né? Ele não se esquece jamais de onde ele saiu, e ele não se esquece jamais do que ele seria sem Deus. Certa vez, eu estava ministrando adoração e a presença não vinha de forma alguma. E eu falei assim: Deus, por favor, me ensina a ser um ministro da qual ajude todo o corpo a entrar num espírito só e trazer a sua presença, porque está muito difícil, Jesus. O que está acontecendo aqui? E hoje, quando eu vejo aquilo que o Espírito Santo me levou a fazer, na época eu não tinha a mínima ideia, hoje eu entendo. Eu perguntei: Jesus, me ajuda, Espírito, me ajuda a trazer sua presença, me ajuda a levar toda essa comunidade, subir, porque está muito difícil, o céu está de bronze, não tem presença aqui. O Espírito Santo me ensinou a seguinte forma: leva todo mundo a fechar os seus olhos e lembrar do dia que eles aceitaram a minha salvação e me colocaram no coração deles. Leva eles a lembrar do lugar que eles estavam e do lugar que eles saíram. Amados, aquela noite foi tão extraordinária. Eu lembro que algumas outras vezes, depois de ter aprendido isso, eu usei esse recurso que o Espírito me ensinou e todas tiveram um resultado muito bom, se é assim que eu posso dizer. Porque quando a gente lembra quem nós fomos, quem o nosso antigo, a nossa carne tinha liberdade para ser quem ela queria, e depois daquilo que Cristo fez na nossa vida, não tem como a gente não se quebrantar, ficar compadecido e constrangido com a presença do Espírito Santo. E a palavra fala que tudo que o Senhor quer é um coração quebrantado. Lembrar que somos pecadores nos quebranta. Vocês sabem que a graça que nos salva, ela faz que essa graça faz com que Deus nunca mais se lembre dos nossos pecados. Lá em Miqueias fala que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nunca mais se lembra. Porém, contudo, a graça, ela permite que nós nunca esquecemos do quão terrivelmente nós pecamos, ou quão terríveis pecadores nós fomos. Por um lado, a graça faz com que Deus nunca mais se lembre, mas por outro lado, a graça faz que nós nunca esquecemos de onde nós estivemos antes de sermos redimidos. Pegaram? Então eu posso afirmar que pela eternidade a gente nunca vai se esquecer que fomos pecadores, mas redimidos. Esta informação de que fomos pecadores redimidos nos dará um coração, e precisa nos dar um coração extremamente grato. A gratidão que está no nosso espírito é de que somos pecadores, mas redimidos por Jesus. E temos de volta a redenção dos nossos pecados, e temos de volta a eternidade que foi perdida lá no Jardim do Éden com o nosso primeiro pai Adão, não é verdade? E um ponto forte, amados, para ser citado é de que é necessário que confessemos constantemente que nós somos pecadores redimidos. Nós precisamos afirmar. E este afirmar que somos pecadores redimidos nos dá mais força para entender que não é no nosso pecar diário que está o segredo da humildade profunda. Até porque uma pessoa que cada vez se santifica mais ou se
humilha diante do Senhor, se auto-humilha diante do Senhor mais, ela não vai pecar mais, né? O segredo não está neste estar consciente que você vai pecar, mas não é isso, é algo superior. É mais na sua situação habitual, de que quanto mais você se humilha, quanto mais você se santifica, mais a graça do Senhor te coloca numa posição de santo, mais você vai se lembrar de onde você saiu. Essa posição de pecador, ela nunca será esquecida por um redimido, no sentido de ter gratidão. Isso é muito importante. Essa graça da parte do Pai, tão maravilhosa, nos traz humildade. Isso nos deixa humildes. Por quê? Um estralar de dedo, um tropeçar, nós voltamos no vômito. A palavra ela dá base para isso. Por isso que constantemente ter gratidão e humildade numa posição redimida nos faz permanecer nessa posição. Uma coisa muito importante, o lugar da bênção, né? Nós não buscamos bênção após bênção. Deus, eu quero a minha prosperidade, eu quero a minha bênção. O lugar da bênção, da verdadeira bênção, não é qualquer bênção. A bênção de Jesus. Este lugar é o lugar onde pecadores redimidos confessam constantemente: eu sou pecador e preciso do Senhor. Eu preciso de redenção. E aqueles que não pecam mais, eu sou um pecador redimido. Eu andava no pecado, mas não ando mais por causa da graça. E a graça tem um nome, e a graça é Jesus. Amém? O lugar da bênção está para esses. Isto é verdadeira humildade diante do Senhor. Hoje nós estamos falando sobre humildade e pecado, não é verdade? Então, o pecado sempre vai ser a realidade na vida do humano até sermos transformados. A palavra fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Amém? Paulo dizia, ou disse, né, em Romanos 7, algo tremendo. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não existe bem nenhum. E Paulo sabia que a carne dele é fraca, não tem bem que vai habitar lá. Não é verdade? Ele descreve a carne dele como ela sempre vai ser. Por isso que nós, redimidos, temos que lembrar: eu sem Jesus sou o pior. Onde eu estava? De onde ele me tirou? Isso nos mantém em humildade, né? Em Romanos 8:2 tem a história da verdadeira humilhação, né? A situação da verdadeira libertação, da libertação poderosa, que é: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Ou seja, Jesus que é vida, Jesus que é graça, a lei da vida me livrou da condenação da lei do pecado, aonde eu estava capturado, aprisionado, né? O código aqui, para a gente entender, para resumir para vocês sobre esse texto, né, de Romanos 8:2, é que não é a aniquilação da carne. A carne não vai ser aniquilada, senão a gente simplesmente, depois de aceitar Jesus, seria perfeito. Então eu não estou falando da aniquilação total da carne, né? Nem a santificação dela. Eu não estou falando disso, mas estou falando do quê? De uma vitória contínua. É vitória após vitória, após vitória, após vitória. Dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E Ele que mortifica os feitos da carne no nosso corpo. E eu queria trazer um texto aqui, porque me lembra demais, né? O texto de Paulo, quando ele diz que esmurrava o seu próprio corpo. 1 Coríntios 9:27, ele fala assim: antes eu bato, eu esmurro o meu corpo e me reduzo à submissão total, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele pregava contra o pecado, e este pecado, ele esmurrava o próprio corpo dele, dizendo: fica quieta, carne, eu te esmurro, eu bato em você, eu te mato. Por quê? Porque ele, naquilo que ele pregava, ele poderia ser reprovado também. Essa é a figura de um cristão. Amém? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. E o que nos torna humildes é exatamente fazer o quê? Deus, eu pequei contra ti, somente contra ti.
E eu te agradeço porque eu estou redimido do pecado. Talvez eu possa estar falando com alguém que ainda nem pediu perdão do seu pecado. E eu quero trazer uma boa nova para você. Há perdão. Não importa quem você foi. Não importa o que você fez. Não importa o tamanho do seu pecado. Não existe nada que o Senhor não possa perdoar, a não ser, como diz a palavra, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a blasfêmia com o Espírito Santo é só para aqueles que já conhecem o Espírito Santo. Tá bom? E eu tenho certeza que uma pessoa que conhece o Espírito Santo nunca mais vai renunciar a ele. Ou vai blasfemar contra ele. Tirando isso, não existe tamanho de pecado que não seja perdoado. A mentira, a grande mentira de Satanás para o pecador é que para você acabou. Para você não tem mais jeito. Para você, vai logo pro mundo. Não tem mais jeito para você. Esta é a mentira, gerando culpa e condenação. E eu quero, em nome de Jesus, trazer uma espada sobre a sua vida, cortando agora todo jugo de condenação, todo jugo de culpa, toda essa culpa, esse peso, essas mochilas que você carregava do pecado sobre a sua vida, essa mentira de Satanás de que você não pode ser perdoado, em nome de Jesus, cai por terra hoje, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: eu declaro esta palavra, essa espada sobre a sua vida. Se Satanás disse que para você não tem mais jeito, eu declaro: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 8:2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado. Se o pecado te aprisionou, hoje Jesus Cristo te liberta. Amém? E se você já está livre de um pecado, a palavra nos mostra que nós devemos ser eternamente gratos por aquilo que é graça. O que é graça? É de graça. Não tem como pagar. Não tem nem como entender o tanto de amor que foi derramado na cruz. Toda vez que você não perceber e não consegue nem mais agradecer a Deus, se você perceber que não consegue mais adorar ao Senhor, é uma dica. Amém? Volte aonde você aceitou a Jesus. Lembre como estava a sua vida. Ah, mas Wesley, eu nasci na igreja, não tive essa oportunidade. Amados, eu aprendi com a minha líder. Nascer na igreja não quer dizer que você é convertido. Eu nasci na igreja e me converti só aos 19 anos. A partir dali, eu entendi que minha vida tinha que mudar. A verdadeira conversão está para aquele que entende que a vida fora de Jesus é abominável. Não tem jeito. Mas, a partir da hora que você toma uma decisão de mudar de vida, a verdadeira conversão, ela aconteceu. A graça sempre vai mostrar pra gente, ou vai mostrar para o pecador quem ele foi. E isso vai nos manter verdadeiramente humildes. E vai gerar o quê? O caminho da auto-humilhação. Mais uma vez, eu vou citar isso, em outros vídeos eu citei, e é muito importante a gente entender. Sermos humilhados por outras pessoas não fará que sejamos exaltados por Deus. Porque as pessoas confundem, né? O texto lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humilhados, que eles serão exaltados. Há um código, uma verdade aqui, mas este bem-aventurados humilhados, ele está dizendo para bem-aventurados aqueles que se auto-humilham, aqueles que estão numa condição de se humilhar, se tornar o menor, não querer ser maior que o outro, porque eles serão exaltados. Então, nos colocar na posição de pecadores redimidos, tá? Não pode ser uma condição de pecador que continua a pecar, tá? Porque o pecador que continua a pecar, não tá nem aí para Jesus, é aquele que diz: eu não preciso de você. Eu vou trazer algo para vocês aqui muito pesado, uma cena pesada. Aquele que peca, conhece a palavra, é confrontado pelo Espírito e continua pecando. É como se na hora que fosse pecar,
passasse pela cruz, desse um tapão na cara de Jesus e dissesse: eu não tô nem aí pra você, e continua a pecar. É forte o que eu estou dizendo? É. Mas que sirva para gerar temor. Porque João disse: aquele que é de Deus não peca. E o humilde, ele usa uma arma, que é lembrar de onde ele saiu. Por acaso viermos a tropeçar e a cair, diz a palavra, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não caia na condenação, não caia na culpa, mas também não fique caído, porque o levantar é de Deus. A obra do cair é do homem, por causa do fruto do orgulho, mas a obra do levantar é de Deus. Esta mensagem é para quem caiu, essa mensagem é para quem levantou, essa mensagem é quem permanece levantado e para quem permanece caído também. Porque se você está permanecido caído, eu quero te dizer, não há nada que o sangue de Jesus não possa redimir, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que essa mensagem entre no seu coração. Por quê? A graça que nos faz lembrar que somos pecadores, ela também gera alegria. Uma coisa que não tem no coração de um pecador caído é a alegria. Mas depois que nós levantamos, a humildade gera alegria em nós. Amém? E um resumo aqui para a gente terminar essa palavra. O pecador que habita na luz do amor redentor. Amém? A luz do Santo Deus não pode ser nada a não ser humilde. Amém? O pecador precisa ser humilde. E nós precisamos não estar ocupados com o pecado para que estejamos ocupados com Deus. Que essa palavra, em nome de Jesus, habite ricamente no seu coração. Esteja ocupado com Deus, não com o pecado. O dia que você parar, o dia que eu parar, o dia que nós cristãos pararmos de estar ocupados, jejuando para não pecar, jejuando para não ceder, estivermos ocupados em estar só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no secreto, estaremos libertos do ego. Amém? Que a beleza de Jesus esteja sobre você, sobre mim, que esse manto nos cubra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.